A insegurança social, uma sombra persistente que nos acompanha, distorcendo nossa visão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Você já se sentiu paralisado pela dúvida, incapaz de expressar suas ideias ou de se conectar genuinamente com os outros, temendo o julgamento, a rejeição, a exposição de uma fragilidade que você insiste em esconder? Essa sensação de inadequação não é um defeito de caráter, mas sim um reflexo da persona, a máscara social que, em nossa busca por aceitação, acabamos por vestir tão firmemente que ela se funde à nossa identidade. Essa persona, quando rígida demais, nos impede de mostrar quem realmente somos, aprisionando-nos em um palco, onde representamos um papel, mas raramente vivemos a vida. E o que acontece com aquilo que escondemos por trás dessa máscara? O que rejeitamos em nós mesmos? Os aspectos que consideramos inaceitáveis, vergonhosos ou indignos, eles se tornam a nossa sombra, um reservatório de energia psíquica não integrada que, quando não confrontada, se manifesta como ansiedade social, medo irracional do olhar alheio e uma constante sensação de não pertencimento. É a sombra que nos faz acreditar que seríamos rejeitados se nossas falhas fossem reveladas. Mas e se a chave para desvencilhar-se dessa armadilha não estiver em aprimorar a máscara, mas em entender a natureza do jogo social em si? E se um dos pensadores mais controversos da história, Nicolau Maquiavel, pudesse nos oferecer um vislumbre inesperado sobre como navegar essas dinâmicas, não para manipular os outros, mas para dominar a nós mesmos? Maquiavel, frequentemente mal interpretado, possuía uma visão crua e penetrante sobre o poder, a natureza humana e as interações sociais. Suas lições, embora voltadas para a política, guardam um segredo poderoso para quem busca romper as correntes da insegurança social. Prometo que, ao explorarmos 3 dessas lições, você começará a ver a dinâmica social sob uma nova luz, desmistificando a insegurança e descobrindo um caminho para uma autoconfiança mais autêntica e um poder pessoal genuíno. A primeira lição que Maquiavel nos oferece, e que pode ser surpreendentemente poderosa contra a insegurança social, reside em seu conceito de virtude. Esqueça a virtude moral tradicional. A virtude maquiavélica é algo mais terreno, mais pragmático. É a habilidade, a força, a astúcia e, acima de tudo, a capacidade de agir com decisão diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. É a arte de se adaptar à fortuna, o fluxo imprevisível dos acontecimentos, sem se deixar subjugar por ela. Pense na insegurança social como a imobilidade imposta pelo medo. Você teme ir a um evento, teme falar em público, teme iniciar uma conversa, e assim permanece paralisado. Essa inação, esse congelamento diante do desconhecido social é o oposto da virtude. A virtude social, por outro lado, é a capacidade de agir. Não se trata necessariamente de ser o mais carismático ou o mais engraçado, mas de ter a coragem de dar o primeiro passo, mesmo que calculado, mesmo que com um frio na barriga. É a pessoa que evita eventos sociais por medo de não saber o que dizer, perdendo assim a oportunidade de praticar, de aprender, de ganhar confiança. A virtude nos ensina que a ação, mesmo imperfeita, é o antídoto para a paralisia. A astúcia maquiavélica, nesse contexto, não é sobre enganar os outros, é sobre compreender as dinâmicas de poder que regem as interações humanas, reconhecer seus próprios gatilhos de insegurança e usar esse autoconhecimento para se posicionar de forma mais segura. É sobre não ser dominado pela opinião alheia, mas sim por uma compreensão interna de seu próprio valor e capacidade de adaptação. Para desenvolver essa virtude social, comece pequeno, planeje desafios deliberados, identifique uma situação que lhe causa desconforto e haja conscientemente, focando na ação em si, não na busca por uma performance perfeita. A virtude é o leme do seu barco, em meio à tempestade da incerteza social. Sem ela, você é levado à deriva pelo medo. Com ela, você navega, aprende com cada onda e se torna mais forte para a próxima. Maquiavel, em sua análise implacável de O Príncipe, nos presenteou com uma visão crua e, para muitos, desconfortável da natureza humana. Ele a descreveu como um emaranhado de ingratidão, volubilidade, dissimulação, covardia e uma sede insaciável por lucro. Embora essa descrição possa soar cínica, ela carrega uma verdade poderosa quando aplicada à nossa vida social. A busca incessante pela aprovação alheia é uma armadilha que alimenta a insegurança, a necessidade de ser amado, aceito e validado por todos é, na sua essência, a raiz da ansiedade social que nos PAR a ele e SA. Ao aceitarmos a observação maquiavélica de que as relações humanas são frequentemente movidas por interesses próprios e pela instabilidade, somos libertados da ilusão de que precisamos agradar a cada pessoa que encontramos. Essa compreensão não nos torna amargos, mas realistas. Ela nos permite discernir quem genuinamente nos valoriza e quem apenas se beneficia da imagem que projetamos. Maquiavel também sugeriu que, em certas circunstâncias,
É mais prudente mascarar as próprias intenções. Traduzindo isso para o cotidiano social, significa que não devemos expor todas as nossas vulnerabilidades, todos os nossos medos e inseguranças a qualquer um. Proteger seu estado interior, sua paz mental, é um ato de autodefesa. Escolha com quem compartilhar suas fragilidades. Desenvolva um escudo de realidade. Quando sentir a necessidade urgente de aprovação, lembre-se da visão maquiavélica. Pergunte-se: essa pessoa realmente me valoriza pelo que sou ou apenas pela imagem que apresento? Qual o meu real interesse aqui? Concentre-se em cultivar seu próprio respeito e uma autenticidade genuína, em vez de depender da validação externa. A aprovação alheia é como um sol fraco, que nunca aquece de verdade. A autovalidação, alimentada pela compreensão da natureza humana, é um fogo interno que nos mantém aquecidos, não importa o clima social. Maquiavel, em sua obra Ímpar, nos revela um aspecto fundamental da interação humana. As pessoas, em sua maioria, julgam pela aparência. Ele aconselha que um governante deve parecer possuir qualidades como piedade, fé, integridade e humanidade, mesmo que nem sempre as pratique integralmente. A frase-chave é que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Isso nos confronta com um paradoxo da insegurança social. Quem se sente inseguro tende a se fechar, a agir com uma cautela excessiva, por medo de ser mal interpretado ou julgado negativamente. Maquiavel, contudo, sugere um caminho radicalmente diferente: usar a própria aparência a seu favor. Projete confiança, mesmo que internamente você se sinta abalado. Isso não é um convite à falsidade, mas sim a arte da apresentação estratégica. Pense em como um ator se entrega a um personagem, internalizando suas características para dar vida a ele. Da mesma forma, você pode encenar a confiança. Não se trata de mentir sobre quem você é, mas de focar e amplificar as qualidades que deseja que os outros percebam em você. Antes de uma situação social que lhe causa apreensão, defina uma qualidade-chave a ser projetada: calma, assertividade, interesse genuíno. Pratique frases, posturas e expressões que reforcem essa imagem. O ato de fingir até que se torne real, quando aplicado com consciência e propósito, pode, paradoxalmente, catalisar a autoconfiança que você busca. A insegurança pode ser como um palhaço triste escondido atrás de sua maquiagem. Maquiavel nos ensina a usar essa maquiagem, essa aparência, de forma inteligente. Não para enganar, mas para revelar ao mundo a força que já reside em você, mesmo que você ainda não a sinta plenamente. Relembremos as 3 lições que Maquiavel nos oferece para desmantelar a insegurança social. Primeiro, a virtude, a capacidade de agir com decisão e adaptabilidade diante das circunstâncias, quebrando a paralisia do medo. Segundo, a compreensão da natureza humana, que nos liberta da necessidade desesperada de aprovação alheia, reconhecendo que as relações são, muitas vezes, voláteis e baseadas em interesses. E terceiro, o poder da aparência, a habilidade de projetar confiança e as qualidades desejadas, utilizando a percepção alheia a nosso favor. É natural que a figura de Maquiavel evoque críticas sobre cinismo e imoralidade. Afinal, sua análise da realidade humana é crua, despida de idealismos. Contudo, é justamente essa frieza, essa aceitação da natureza humana como ela é, que se torna uma ferramenta poderosa para quem busca autodomínio e um alívio genuíno do sofrimento causado pela opinião alheia. Ao aceitarmos que o mundo social nem sempre opera sob elevados ideais morais, nos desprendemos da ilusão de que devemos agradar a todos. Podemos, então, focar em nossa própria força, em nossa própria estratégia de bem-estar, desenvolver autoconfiança, utilizando táticas que podem parecer calculistas ou maquiavélicas. Em muitos casos, um mal necessário. É um passo crucial para quem deseja superar a paralisia da insegurança e viver uma vida mais autêntica, menos refém do julgamento externo. Essa integração da sombra maquiavélica, essa compreensão mais profunda e menos sentimental das interações humanas e a capacidade de agir estrategicamente é um passo fundamental para a individuação. É um caminho para a libertação da insegurança social, permitindo-nos navegar o mundo com mais segurança e autenticidade. Chegamos ao fim de nossa exploração das lições maquiavélicas. E é crucial sintetizar o que aprendemos. A mensagem central de Maquiavel, quando aplicada à insegurança social, não é um convite à manipulação, mas sim um chamado à observação lúcida da natureza humana e à ação estratégica para o autodomínio. Ele nos oferece um espelho frio para contemplarmos a realidade das interações humanas, e é nesse reflexo que encontramos a chave para nossa própria libertação. Agora, o desafio é seu. Escolha uma situação social que costume lhe causar insegurança. Pode ser uma reunião, um evento social, uma conversa difícil, e aplique uma das 3 lições que desvendamos. Opte pela virtude da ação decisiva, mesmo que hesitante, ou pratique o desapego da aprovação, lembrando-se da natureza
mutável das relações. Ou, ainda, utilize a aparência estratégica, projetando a confiança que você deseja cultivar. Observe os resultados, não com autocrítica severa, mas com a curiosidade de um observador atento. O objetivo aqui não é se transformar em um maquiavélico manipulador, mas sim usar a frieza analítica dele para aquecer sua própria autoconfiança e clareza nas interações sociais. Trata-se de dominar a si mesmo, de se tornar o príncipe da sua própria vida, e não de controlar os outros. A verdade inconveniente que Maquiavel nos força a confrontar é que a insegurança social muitas vezes brota de uma profunda dependência da validação externa. Ele nos desafia a romper essa dependência e a buscar a nossa força primordialmente dentro de nós mesmos. O verdadeiro poder, você verá, não reside em agradar incessantemente, mas em compreender a dinâmica do poder e utilizá-la para construir sua própria fortaleza interior. É assim que navegaremos o mundo com mais segurança, propósito e, acima de tudo, autenticidade. Ao desvendarmos as lições de Maquiavel, percebemos que sua obra, frequentemente envolta em controvérsia, oferece um caminho surpreendente para a libertação da insegurança social. As ferramentas que ele nos apresentou, a virtude da ação decisiva, a compreensão da natureza humana e o poder estratégico da aparência não são convites à manipulação, mas sim um poderoso arsenal para o fortalecimento do nosso próprio eu. Ao aplicarmos essas ideias com autoconsciência, deixamos de ser marionetes da opinião alheia e nos tornamos os mestres da nossa própria jornada. Essa integração do que podemos chamar de sombra maquiavélica, a capacidade de observar a realidade humana com uma clareza implacável e de agir com estratégia é, na verdade, um passo essencial para a totalidade psíquica. Carl Jung nos ensinou que reconhecer e integrar nossos aspectos mais sombrios, aqueles que tendemos a rejeitar, é fundamental para a individuação, para nos tornarmos quem realmente somos. Maquiavel, em sua análise fria e penetrante, nos oferece uma lente para enxergar a dinâmica do poder nas relações humanas, e essa compreensão nos liberta das limitações impostas pela nossa própria insegurança. Vemos Maquiavel não como um vilão, mas como um observador perspicaz da condição humana, cujas ferramentas podem ser adaptadas para o nosso autodomínio. A verdadeira vitória sobre a insegurança social não reside em controlar os outros, mas em um domínio profundo de si mesmo. Trata-se da capacidade de agir com propósito, com clareza, independentemente do medo paralisante ou da superficialidade do julgamento externo. A insegurança muitas vezes nos aprisiona em uma busca incessante por aprovação, uma dependência que nos enfraquece. As lições de Maquiavel nos convidam a quebrar essas correntes, a buscar a força dentro de nós. E agora, a pergunta que ecoa é: como você pode usar essa sabedoria, essa compreensão sombria, mas incrivelmente libertadora para viver de forma mais autêntica e confiante? Como você pode aplicar essas ferramentas para construir sua fortaleza interior, sem se perder em máscaras ou na constante necessidade de validação, navegando o mundo com a segurança de quem conhece a si mesmo e a dinâmica que o cerca?